Agora vamos estudar a parte 2 do livro Princípio Divino, capítulo 4, Paralelo Histórico. O que é o paralelo histórico? A história ela não anda em linha reta. Através do tempo, a história anda em espirais. Ela vai se repetindo alguns acontecimentos de tempo em tempo, né? Então, certo curso da história, semelhante ao de uma idade passada, se repete em idades posteriores, embora possa haver diferença de grau e extensão. Então, acontece algo aqui, um acontecimento, depois de um período de tempo, repete aquele acontecimento. Mesmo que às vezes o grau muda, a extensão muda, acontece coisa muito semelhante. E depois de um tempo, repete de novo. Então, os historiadores já descobriram isso, né? Os historiadores dizem que a história progride em uma espiral de padrões idênticos que se repetem. Contudo, eles nunca conheceram a sua causa. Então, por que será que está se repetindo a história, andando em espiral? O motivo é a providência da restauração por indenização. Sempre que perde alguma coisa, ocorre algum problema no passado, deve repetir aquela circunstância, aquele mesmo acontecimento no futuro, para que possa recuperar o que foi perdido, ou seja, para que possa recuperar o que fracassou na idade anterior, na época anterior. Então, por isso a história vai repetindo as coisas de tempo em tempo, né? Então, certa idade, que é uma repetição do curso histórico da idade anterior, é chamada de idade de identidade de tempo providencial. O nome que se dá, que o princípio divino dá quando repete, depois de um período de tempo, o mesmo acontecimento, é idade de identidade de tempo providencial. Por que será que acontece isso então? Por que acontece essa repetição? Por que ocorre a idade da identidade de tempo providencial? Nós sabemos que a finalidade da história, da providência da restauração, é enviar o Messias. Tudo que Deus quer é enviar o Messias. Então, Deus escolhe uma figura central, chama uma pessoa na Terra como figura central, para que ela possa estabelecer o fundamento para receber o Messias. Mas se por acaso essa figura central falha em criar o fundamento para receber o Messias, então Deus espera passar mais um período de tempo, como a predestinação da vontade de Deus é absoluta, e Deus chama em uma nova era, chama uma outra figura central. E o que essa figura central tem que fazer é a mesma coisa, é o fundamento para receber o Messias. Então precisa repetir, para poder restaurar por indenização a falha anterior, tem que repetir tudo aquilo que já aconteceu numa era passada. Então por isso a história vem se repetindo. Então o que nós vamos estudar agora no paralelo histórico, de forma resumida, é a repetição da história do povo judeu com a história do povo cristão. Então, como essa é a versão resumida, nós não vamos entrar em muitos detalhes nessa primeira linha aqui de cima. Vamos focar mais na comparação dessa linha, que é a história do povo judeu, com a história do povo cristão. E no final do estudo vamos chegar a uma conclusão que nós estamos numa época muito importante da história providencial de Deus. Então, primeiramente, existem alguns números chamados de números providenciais. Foram aqueles números que foram perdidos com a queda do homem. Esses números são 12, 4, 21 e 40. E nós vimos que na Bíblia Deus repete esses números constantemente no seu trabalho, na sua providência. Então, todo estudo que nós vamos fazer aqui, nós podemos perceber que todos os números que aparecem, período de tempo, são múltiplos de 12, 4, 21 e de 40. Então nós vamos passar rapidamente por essa linha aqui de cima, depois vamos focar o nosso estudo mais nessas duas linhas aqui de baixo. Então, depois que ocorreu a queda de Adão, passaram-se 1.600 anos, 10 gerações, até a família de Noé. Pode ver que 1.600 é múltiplo desses números aqui também. Então, depois da família de Noé, passou 400 anos, mais 10 gerações, até quando Abraão, Isaac e Jacó vieram fazer trabalhar na providência de Deus na terra. Depois, desde Abraão, Isaac e Jacó até a compra da primogenitura por Jacó, passou um período de 120 anos chamado período da família unida. Depois, desde que Jacó comprou a primogenitura do seu irmão, até que Jacó recebeu a bênção de Deus e partiu para Harã, passou um período de 40 anos chamado família dividida. Era quando Esaú estava tentando matar Jacó. Depois, desde que Jacó partiu para Harã, até que a família de Jacó volta de Harã para Canaã, passou um período de 21 anos, chamado de cativeiro e volta de Jacó, que ele ficou com seu tio Labão, depois voltou para Canaã. Depois que ele voltou para Canaã, até que Jacó, o filho de Jacó, José, foi para o Egito, e o seu pai foi visitá-lo no Egito, passou 40 anos, chamado de preparação para a entrada no Egito. Então, podemos ver que está sempre repetindo esses números, os múltiplos desses números providenciais.
Então, como eu havia dito, nós vamos focar o nosso estudo sobre a comparação do povo judeu com o povo cristão. Nós vamos ver que a história do povo judeu foi dividida em 6 períodos, né? Chamaram de escravidão no Egito, depois período dos juízes, depois período do Reino Unido, depois reino dividido norte e sul, depois cativeiro e volta dos judeus e, por fim, preparação para a vinda do Messias. Depois, Jesus nasceu como Messias. Como nós acabamos de ver na conferência da missão do Messias, Jesus foi crucificado injustamente pelo povo judeu. Então o povo judeu perdeu a posição de povo escolhido e o povo cristão foi que herdou essa missão de povo escolhido. Então começou a partir de Jesus e também a história do povo, a história do cristianismo também é dividida em 6 períodos, né? Primeiro é o período de perseguição no Império Romano, 400 anos. Depois período de 400 anos das igrejas cristãs sob o sistema patriarcal. Depois período de 120 anos do Reino Cristão, Reino Unido Cristão. Depois 400 anos de reino dividido de leste e oeste. Depois 210 anos cativeiro e retorno papal. E por fim 400 anos de preparação para a vinda do Messias, que começou com a reforma religiosa em 1517 com Martinho Lutero. Nós vamos estudar sobre esse período, nós vamos perceber que existe muita semelhança, uma repetição entre a história do povo judeu e a história do povo cristão. Cada período vai se repetindo, as mesmas características, personagens parecidos, acontecimentos parecidos. Nós vamos ver que Deus é um Deus vivo que está direcionando a história para uma finalidade única, que é mandar o Messias. Tanto a história do povo judeu, quanto a história do povo cristão. Então nós vamos começar analisando o período da história do povo judeu e depois compará-lo com o período da história cristã. Depois vamos analisar o segundo período da história do povo judeu e compará-lo com o segundo período da história cristã. Então, começando por aqui, 400 anos de escravidão no Egito do povo judeu. Devido à falha na oferta de Abraão, o povo judeu teve que passar 400 anos de escravidão no Egito. No tempo que eles estavam no Egito, levavam uma vida de separação de Satanás, através de fazer ofertas, da circuncisão e também de guardar o sábado. Nesse tempo, mesmo que eles estavam presos, né? Mesmo que eles estavam na posição de escravos, o número da população estava aumentando. Então o faraó começou a matar os meninos, né? Nós sabemos essa história na Bíblia, né? Aí foi que aconteceu a história de Moisés, que Moisés foi colocado pela sua mãe no rio e ele foi parar lá no palácio do faraó. Depois que Moisés cresceu, Moisés subjugou o faraó através dos 3 milagres e as 10 pragas, que nós conhecemos também pela Bíblia, para poder tirar o povo do Egito. Então Moisés conseguiu vencer o faraó com o apoio de Deus e conseguiu tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Para ocorrer tudo isso foi um período de 400 anos. O início da história do povo judeu foi aí, depois que a família de Jacó entrou no Egito e começou a crescer como nação, como povo escolhido de Deus. Então, exatamente o que aconteceu 2000 anos antes, aconteceu depois com o início do povo cristão também. Os 400 anos de perseguição sob o Império Romano. Depois da morte de Jesus na cruz, aconteceu isso, né? Lá em Atos 24:5, nós podemos ver que o cristianismo não era reconhecido como religião, como uma coisa boa, era conhecido como seita. Eles chamavam os discípulos de Jesus de seita dos nazarenos. Então o povo recebia perseguição, da mesma forma que o povo judeu recebia perseguição aqui no Egito também. Eles também levavam a vida de separação de Satanás, o povo cristão, através do sacramento da Santa Comunhão, do batismo, de oferecer os santos vivos como sacrifícios e também de guardar o sábado. Também, mesmo no meio da perseguição, eles tinham uma vida de separação de Satanás, uma vida de comunhão com Deus através desses pontos, né? No meio da perseguição, o número de cristãos também estava aumentando constantemente. Depois, Jesus subjugou o Império Romano através de poder e milagres. Jesus deu poder para os seus discípulos depois da sua ressurreição. Eles começaram a pregar, começaram a curar pessoas, fazer milagres também, sinais, e isso foi vencendo o Império Romano. E o imperador Constantino, em 313 d.C., reconheceu o cristianismo publicamente. Já não era mais uma seita, pelo menos já era chamado de religião. E depois, em 392 d.C., o imperador Teodósio I estabeleceu o cristianismo como religião oficial. Então, é muito semelhante o que aconteceu aqui com a história do povo judeu, com o que aconteceu com a história do povo cristão. Aqui, o personagem principal foi Moisés, que tirou o povo do Egito, vencendo o faraó. Aqui Jesus libertou os cristãos do Império Romano através de dar milagres a seus discípulos também. Então,
muito semelhante, né? O período de escravidão no Egito com o período de perseguição sob o Império Romano. O segundo período da história do povo judeu foi o período de 400 anos, chamado período dos juízes. Foi quando o povo já chegou na terra de Canaã e começou então o período dos juízes. Representa os 400 anos de Noé até Abraão. O povo separou de Satanás através da escravidão no Egito, mas como perdeu a fé novamente ao entrar em Canaã, precisou de mais 400 anos de separação de Satanás. Como Moisés, Deus havia dito para Josué quando ele entrou em Canaã, que não podia ficar ninguém ali naquela terra. Mas Josué deixou as pessoas ali, começaram a conviver com as pessoas daquela terra e a sua fé foi misturada, perdeu esta fé. Então precisou mais 400 anos de separação de Satanás. Também no deserto, no caminho do deserto, o povo também estava perdendo a fé muitas vezes, como nós vamos ver quando formos estudar sobre a família de Moisés. Quando chegou em Canaã, a terra foi dividida e a sociedade feudal começou. Cada juiz fazia 3 funções, de sumo sacerdote, profeta e rei. Cuidava de um pedaço de terra, né? Nesse período o povo devia unir-se aos juízes, exaltando o tabernáculo que eles tinham construído no deserto. Só que eles conviveram com as tribos de Canaã e seguiram os seus hábitos e também adoraram os seus deuses. Então ocorreu esse problema. Houve uma mistura na fé do povo nesse período. Começou a seguir os hábitos das pessoas que estavam vivendo ali em Canaã, das tribos, né, cananitas. Então, comparando com a história do povo judeu, a história do povo cristão também foi semelhante. 400 anos das igrejas cristãs sob o sistema patriarcal. Então, a sociedade feudal cristã foi formada. O povo era conduzido por líderes das igrejas regionais. Esses líderes tinham a mesma função que os juízes tinham na época do povo judeu. Eles eram profetas, sumos sacerdotes e reis. Tinha a mesma função, a mesma finalidade, né? Os cristãos deveriam exaltar a igreja e seguir os seus líderes regionais, mas foram influenciados pela religião e cultura das tribos germânicas e houve uma confusão na fé cristã também. Então, esse período de 400 anos terminou com a coroação de Carlos Magno imperador, iniciando assim o reino cristão, o império cristão. Então, houve muita semelhança, mais uma vez, né? Aqui começou o sistema feudal judeu, aqui começou o sistema feudal cristão, ou seja, a terra foi dividida em vários líderes. Cada líder tinha 3 funções, profeta, sumo sacerdote e rei. Aqui na época do povo cristão também, profeta, sumo sacerdote e rei. Então, depois começou o reinado cristão. O terceiro período da história do povo judeu também foi o Reino Unido de Israel. Então, o Reino Unido judeu. Então, durou 120 anos. Deus planejava enviar o Messias neste período. Então, Deus fez uma preparação aqui e planejava enviar o Messias nesse período, através dos reis, né? Então, tinha o rei Saul, depois Davi, depois Salomão, cada um governando por 40 anos. Saul, que foi o primeiro rei, devia construir o templo em união com o profeta, mas ele desobedeceu o profeta Samuel. Então, houve uma falha por parte do rei Saul. O povo devia se unir ao rei, sobre esse fundamento poderia receber o Messias. Então, se tivesse unido entre o rei e o profeta, depois unido o povo com o rei, então poderia o Messias ter vindo aí. Então, Jesus teria nascido nesse período do Reino Unido como descendente de um dos reis, Saul, Davi ou Salomão. Então, certamente a sua missão teria sido facilitada se ele tivesse nascido na família real do reino judeu. 3 gerações de reis para a construção do templo, Saul, Davi e Salomão, semelhante a Abraão, Isaque e Jacó. O rei Salomão perdeu a posição de Abel para realizar o fundamento de substância por causa de luxúria com mulheres pagãs. Então, o rei Davi também não construiu o templo, assim como o rei Saul, e por fim o rei Salomão construiu o templo. Então, ou seja, fez a casa de Deus para receber o seu filho, precisava da construção do templo para poder mandar o Messias, né? O templo era a representação do Messias em imagem. Depois o Messias substancial, Jesus, poderia ter nascido ali. Só que o templo foi invadido quando o rei Salomão deixava suas mulheres, a maioria delas pagãs, entrar dentro do templo, sujar o templo de Deus, levando os seus ídolos, os seus deuses pagãos lá para dentro. Então a casa de Deus, o templo, foi invadido por Satanás. Então Jesus não poderia ter nascido ali. O rei Salomão perdeu essa posição de ter o nascimento do Messias na sua linhagem. Então Deus não pôde enviar o Messias por causa disso. Então esse foi o período de 120 anos do Reino Unido. Então, comparando mais uma vez, assim como a terceira período da história do povo judeu, a história do povo cristão também é muito semelhante. Foi um período de 120 anos,
chamado Reino Cristão, Reino Unido Cristão. Qual foi a característica desse período de 120 anos? O rei deveria receber as palavras de Deus através do Papa e dos mosteiros, representando os profetas. Na época do povo judeu, aqui tinham os papas e os monges. O Papa e os mosteiros deviam unir-se com o rei como seus súditos, então tinha que ocorrer união também. Assim como tinha que acontecer uma união do rei com o profeta, aqui deveria acontecer uma união do rei com o Papa, com os mosteiros, com os monges, que eram representantes de Deus naquela época dentro do mundo cristão. O povo devia unir-se e obedecer ao rei. Isso iria criar o fundamento de substância. Então, a união entre o Papa, que é o reino espiritual, e o rei, que é o reino substancial, iria criar o fundamento para receber o Messias. Então, Cristo poderia também ter voltado neste período. O Senhor do segundo advento poderia ter retornado nesse período do reino cristão. O retorno de Cristo devia acontecer e iria estabelecer o reino dos céus. Não ocorreu a união entre o rei, o imperador e o Papa, não estabeleceu o fundamento para o Messias. Então, ocorreu a divisão do reino e o Messias não pôde nascer. Então, da mesma forma que teve a chance de Jesus nascer aqui, teve a chance, a possibilidade da volta de Cristo nesse período também. Então, é muito semelhante, como nós já vimos, né? Os períodos vão se repetindo claramente, tanto o número de anos que levou cada período e os acontecimentos, os personagens principais, também as mesmas coisas, né? Depois que terminou o período do Reino Unido de 120 anos de Saul, Davi e Salomão, o povo judeu entrou no período de 400 anos chamado Reino Dividido de Norte e Sul. Então ocorreu a divisão do reino após a morte de Salomão, porque fracassou em receber o Messias. Então Satanás invadiu ao reino. O reino do norte, nenhum rei correto aos olhos de Deus, era o lado de Satanás. E o reino do sul, apareceu muitos reis corretos, era o lado de Deus. Então tinha dois reinos. O Israel do norte, com 10 tribos, representando o lado de Satanás, e Judá do sul, com 2 tribos, representando o lado de Deus. Então nesse período, foi a época daqueles grandes profetas, como Elias, Isaías, Jeremias. Esses profetas eles eram enviados dessas 2 tribos de Judá do sul, do lado de Deus, para poder pregar a palavra de Deus aqui nas 10 tribos de Israel do norte, que estavam representando o lado de Satanás, porque os seus líderes sempre não eram líderes corretos aos olhos de Deus. Então, quando esses profetas vinham pregar a palavra de Deus para o arrependimento, vinham avisar que eles estavam cometendo pecados, erros, esses profetas eram recebidos com pedradas, eles eram perseguidos e mortos. Foi aquela passagem que Jesus falou, né? A qual dos profetas vossos pais não apedrejaram, não mataram? Está se referindo a este período aqui, onde os profetas do reino do sul eram apedrejados e mortos no reino do norte. Então, o povo não se arrependeu. Os profetas ensinaram, insistiram para que se arrependessem aqui, mas eles não se arrependeram. Então, Satanás pôde invadir e os assírios destruíram essas 10 tribos de Israel do norte. Então, a partir desse episódio que os assírios invadiram o reino do norte, já não tem mais nenhuma notícia deles. Ou seja, realmente varreram todas essas 10 tribos do mapa. Tiraram eles da história, sumiram. Não apareceu nenhum registro mais desses povos na Bíblia, né? Então, Satanás invadiu e destruiu completamente essas 10 tribos do norte, porque Deus tentou avisar primeiramente para o arrependimento, só que eles não seguiram. Então, veio o castigo externo para o lado de Satanás e destruiu todos eles. Infelizmente, depois que ocorreu isso, por influência do reino do norte, também começaram a surgir reis maus, que praticavam idolatria e corrupção também nessas 2 tribos de Judá do sul. Então, o reino do sul também começou a ser invadido por Satanás. Por isso, perderam condição e eles foram cativos para a Babilônia. Então, esse foi o período de 400 anos de reino dividido do norte e do sul, que acabou com as 2 tribos do sul, que representava o lado de Deus, acabaram sendo invadidos por Satanás também e foram aprisionados na Babilônia. Essa foi a característica dos 400 anos de reino dividido de norte e sul, que foi o 4º período da história do povo judeu. Semelhante a isso, podemos ver que também houve um período de 400 anos de reino dividido de leste e oeste, 2000 anos depois. Ou seja, na história do cristianismo, aconteceu também 400 anos de reino dividido de norte e sul. Como foi a característica deste período? Ocorreu a divisão do reino em Sacro Império Romano e Reino dos Francos do Oeste. Também ocorreu 2 divisões, né, em leste e oeste.
aqui na história do povo judeu era norte e sul, aqui leste e oeste. O papado estava corrompido, os líderes cristãos estavam corrompidos. Essa foi a época dos grandes santos, como São Tomás, São Francisco e outros. Da mesma forma que aqui, no reino dividido norte e sul, foi a época dos grandes profetas que pregavam para o arrependimento. Nessa época do reino dividido foi a época dos grandes santos, como São Francisco, que é famoso, conhecido, São Tomás, etc. Esses santos faziam a mesma função dos profetas, pregavam para que os líderes do cristianismo deveriam se arrepender porque o cristianismo estava se corrompendo. O reino cristão estava se corrompendo, mas como eles não se arrependeram pelas palavras que foram dadas por Deus através dos santos, ocorreu o castigo externo, ocorreu a luta contra os muçulmanos, que foram as cruzadas que nós conhecemos. Então, perdeu condição para que Satanás também pudesse invadir. As cruzadas tiveram 8 expedições durante 200 anos e todas elas foram derrotadas, ou seja, destruiu o povo cristão aqui também. Tem algo muito semelhante entre os dois períodos, que aqui nós percebemos que de 12 tribos que tinha, Satanás destruiu 10. Quer dizer, quase acabou com o povo de Deus. Se tivesse destruído as 12 tribos de Deus aqui, não teria como Jesus ter nascido, porque não tinha povo escolhido, iria acabar com todo mundo. Satanás destruiu o povo aqui. Nós vamos perceber que aqui também houve uma destruição do povo cristão, só que não foi somente pela morte nas cruzadas. Claro que mataram muita gente, mas além de ter matado muita gente, o cristianismo perdeu o seu apreço pelas pessoas. As pessoas não estavam mais prestigiando o cristianismo como prestigiavam antes. Não estavam mais respeitando a moral do cristianismo como respeitavam antes. Porque depois de 200 anos de cruzadas, 8 expedições foram derrotadas, a igreja e os senhores feudais ficaram pobres. O cristianismo perdeu seu prestígio e autoridade espiritual e começou a corroer-se. Então, Satanás, além de matar muitos cristãos aqui nas cruzadas, também matou a moral do cristianismo. O povo não estava mais acreditando no cristianismo. Então, Satanás quase acabou com o povo de Deus aqui, quase acabou com o povo de Deus aqui também. Então, muito semelhantes os dois períodos. Quer dizer que um está repetindo para poder recuperar a falha que aconteceu no período anterior. Depois que terminou o período de 400 anos de reino dividido norte e sul, começou um período na história do povo judeu de 210 anos, chamado Cativeiro e Volta dos Judeus. Foi quando o povo foi preso na Babilônia, aquele reino do sul. Foi escravizado na Babilônia. O povo falhou em fazer a vontade de Deus. Deus permitiu o cativeiro na Babilônia, parecido com o período de escravidão no Egito que o povo passou aqui. Então o povo voltou mais uma vez para uma situação de escravidão e sem um território, igual eles estavam aqui, porque eles foram forçados a irem para a Babilônia. Depois o rei Nabucodonosor, o rei Joaquim, a família, o profeta Daniel, Ezequiel, sacerdotes, artesão e muitos outros foram levados pelo rei da Babilônia para ficar aprisionados lá. E eles ficaram durante 70 anos aprisionados. Então voltaram para uma situação de escravidão e sem território, como eu disse agora antes. Depois o rei Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia e libertou os israelitas. Só que eles estavam numa situação que não queriam voltar, já estavam ali há 70 anos, estavam acostumados com a situação de escravidão e não queriam voltar, não tinham muita vontade de retornar para a sua terra, mas eles eram o povo de Deus, o povo escolhido, não tinha como preparar para o Messias, continuando na Babilônia, continuando na posição de escravos. Então precisou um trabalho do profeta Malaquias e outros profetas para poder trazer o povo mais uma vez para a terra de Canaã, reconstruir o templo que tinha sido destruído pelos assírios e depois continuar o trabalho para receber o Messias. Então levou 140 anos até eles retornarem para a sua terra natal e começar a preparação para a vinda do Messias, unindo-se com o profeta Malaquias. Então foram 70 anos escravos e demorou mais 140 anos depois que eles foram libertados até se restabelecerem em Canaã, mais uma vez guiado pelo profeta Malaquias. Então, esse foi o período de 210 anos, cativeiro e volta do povo judeu. Exatamente ocorreu um período na história do povo cristão de 210 anos, chamado cativeiro e volta papal, ou seja, cativeiro e volta dos papas, que é o líder do povo cristão, líder do cristianismo. Então, o cristianismo falhou em fazer a vontade de Deus, Deus permitiu o cativeiro do papa. O reino cristão perdeu a força e o prestígio, os reis seculares cresceram. Ocorria constantes conflitos dos reis e o papa. Aí o rei Felipe V aprisionou o papa Bonifácio III, levando o papa de Roma para
a França, para o sul da França. Depois obrigou o Papa Clemente V a mudar o Vaticano para a França. Isso foi em 1309. Então, por 70 anos, os papas viveram sujeitados ao rei da França, viveram escravizados, ou seja, viveram aprisionados na França. O Papa não tinha todo o seu poder que ele tinha em Roma, ele estava sujeito ao rei da França, lá em Avignon, no sul da França. Depois o Papa Gregório, depois que passou 70 anos, o Papa Gregório I retornou o Vaticano para Roma, ou seja, ocorreu aquela libertação do povo, né? Só que no tempo que o Papa estava preso na França, Roma estabeleceu um segundo Papa. Então teve um momento que no cristianismo tinham dois papas em conflito, o Papa da França e o Papa de Roma. Depois a igreja, o cristianismo destituiu os dois papas, estabeleceu um terceiro Papa. Só que os dois papas foram tirados, não aceitaram sair da sua posição. Então o cristianismo teve um momento que tinham três papas em conflitos. Isso mostra a situação do povo que estava, do povo escolhido de Deus, né, que é os cristãos, para receber a volta de Cristo, em completa confusão, ou seja, desviando da sua finalidade, perdendo a sua identidade de povo escolhido, da mesma forma que o povo judeu estava perdendo a identidade de povo escolhido aqui no período de cativeiro e volta dos judeus, e nem queriam voltar para a sua terra. Então o povo cristão também estava perdendo a sua característica, perdendo a sua identidade de povo escolhido de Deus para receber a volta de Cristo. Então depois que esse período de três papas em conflito, por fim, os três foram destituídos e a igreja estabeleceu um único papa e começou a recuperar o seu poder. Só que quando tudo começou a encaminhar bem, mais uma vez o cristianismo começou a questão de corrupção e vendas de indulgências. Então, para poder terminar, resolver isso, precisou de uma pessoa, um líder. Assim como precisou Malaquias para levantar a fé do povo, colocar o povo no caminho de preparar para Jesus, aqui também precisou Martinho Lutero para poder guiar a fé do povo, para mostrar para o povo a sua verdadeira identidade, que é o povo escolhido para receber a volta de Cristo. Então precisou um personagem especial aqui também, Martinho Lutero, assim como Malaquias foi um reformista da fé dos judeus, Martinho Lutero foi o reformista da fé do povo cristão também. Então, até que fosse estabelecido mais uma vez o Vaticano em Roma e o cristianismo se levantou, precisou também 140 anos. Então, foram 70 anos de aprisionamento do Papa, que é o líder do povo cristão. Então, podemos dizer que todo o cristianismo estava preso na França e levou mais 140 anos para se restabelecer em Roma. Então, foram 210 anos também de cativeiro e retorno cristão, ou seja, dos papas. Continuando a história do povo judeu, o último período, né, o sexto período da história do povo judeu foi 400 anos de preparação para a vinda do Messias. Foi depois que Malaquias voltou com o povo para a terra de Canaã, começou um período de 400 anos de preparação para a vinda de Jesus, onde Malaquias estava reformando a fé do povo. Eles começaram a estudar mais uma vez as leis mosaicas. Ocorreu uma reforma interna, uma grande reforma interna, uma reestruturação na fé do povo israelita e começou a preparação para Jesus. Precisou mais 400 anos para restaurar os fracassos anteriores. O povo arrependeu-se de ter adorado outros deuses, guiados por Malaquias, estudaram novamente as leis mosaicas. Ocorreu uma grande reforma interna e a última profecia de Malaquias, lá em Malaquias 4:5, ele disse que Jesus estava próximo, ou seja, depois que Elias vier, o próximo que virá é o Messias. Então Malaquias está dizendo, né, está tudo pronto, está pronto todo o fundamento para o Filho de Deus nascer, para Jesus nascer. Então Jesus nasceu depois de 400 anos. Então esse foi o período de 400 anos de preparação para a vinda de Jesus. Então desde que começou aqui 400, mais 400, mais 120, mais 400, mais 210, mais 400, dá 930 anos. Depois de uma história de 1930 anos, desde a escravidão do povo no Egito até o nascimento de Jesus, 1930 anos. Então esse período foi de preparação para a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou, Jesus não veio para salvar só o povo israelita, mas para salvar toda a humanidade. A missão de Jesus não é salvar só o povo judeu. Ele nasceu no meio do povo judeu, mas não somente para salvar o povo judeu, para salvar toda a humanidade. Malaquias reformou o judaísmo preparando para o Messias. Nós podemos ver que, ao mesmo tempo que Malaquias estava preparando a esfera judaica para poder receber Jesus, tinha outras esferas culturais também que estavam se preparando para depois se conectar com as palavras de Jesus. Por exemplo, na Índia,
Buda abriu um novo caminho através do budismo, mais ou menos contemporâneo a Malaquias, ou seja, 400, 500 anos antes de Jesus. Então, tinha outras partes do mundo também, que não era judeu, se preparando para receber Jesus. Só que Jesus não ia nascer no meio desse povo, ia nascer no meio do povo judeu, como de fato aconteceu, e a partir dali, o povo judeu unindo com Jesus, a sua palavra ia expandir para o mundo todo, mas Deus começou a preparar outras esferas culturais também. Na Grécia iniciou a cultura helênica, através de Sócrates o mundo se desenvolveu. Então começou uma preparação externa também, a ciência e a tecnologia começou a desenvolver para poder receber Jesus. No Oriente, Confúcio fundou a ética e a moralidade do confucionismo. Então tinha outras pessoas também, todos eles contemporâneos a Malaquias, preparando outras partes do mundo para receber Jesus. Então Jesus não viria somente para salvar o povo judeu, mas começando um trabalho no povo judeu, chegando até o Império Romano e depois expandir para o mundo todo. Jesus viria para unificar todas as regiões em uma só esfera cultural cristã. O povo judeu crucificou Jesus e perdeu a posição de povo escolhido. Não se pode receber o seu segundo advento, a menos que restaure o fracasso anterior. Então, depois que Jesus veio com toda essa finalidade para começar através do povo judeu, depois expandir para o mundo todo, como nós vimos, outras esferas culturais, religiosas também estavam se preparando para receber as palavras de Jesus. O próprio Império Romano se desenvolveu tanto, desenvolveu um sistema de comunicação como nunca havia desenvolvido antes. Tudo isso foi para facilitar o trabalho de Jesus. Mas ocorreu a sua falha, o povo judeu perdeu o qualificativo de povo escolhido e isso foi transferido para o povo cristão. Se nós vemos na Bíblia sobre a parábola da vinha, que eu não vou citar lá agora, mas Jesus está falando claramente sobre essa troca de missão do povo escolhido, que perdeu a posição de povo escolhido, povo judeu, e passou essa posição para o povo cristão. Por isso que a história do povo cristão se repete exatamente as mesmas coisas que aconteceram na história do povo judeu, 2000 anos atrás, porque o povo judeu preparando para receber Jesus, o povo cristão se preparando para receber o Senhor do segundo advento. Então nós vamos ver o último período da história do povo cristão, que foi o período de 400 anos de preparação para a segunda vinda do Messias. Então, o povo havia esquecido a sua identidade de eleitos de Deus. Nós lembramos que tinha muito problema de corrupção, vendas de indulgências aqui no cristianismo. Então, o povo estava esquecendo a sua identidade, precisou aparecer um reformista. Então, a reforma protestante de 1517 foi para devolver a identidade aos cristãos. Então, em 1917, através de Martinho Lutero, Deus estava inspirando, da mesma forma que ele inspirou o profeta Malaquias, para poder guiar mais uma vez a fé do povo, para preparar, para receber o Senhor do segundo advento, devolver a sua identidade de povo escolhido de Deus. Então, a preparação interna para a volta do Messias foi através de estudar as palavras de Cristo, fé e oração. A reforma religiosa, a reforma protestante, conduzia o povo para isso, para mais uma vez estudar a Bíblia, traduziu a Bíblia para vários idiomas, então estava facilitando aumentar a fé do povo para poder receber Jesus. A preparação externa para a volta do Messias ocorreu um avanço tecnológico e científico que nunca foi visto também na história como o que ocorreu nos últimos tempos. Através da política, ela expandiu ocorreu a expansão mundial até chegar à democracia. A democracia também, como nós vamos entender nas outras conferências, foi uma preparação de Deus para poder ajudar a proteger e facilitar o trabalho do Senhor do segundo advento. A economia desenvolveu e possibilitou o desenvolvimento de transportes e também da comunicação. Assim como o Império Romano desenvolveu bastante externamente, o mundo todo também começou a se desenvolver para que pudesse dar suporte, pudesse facilitar o trabalho do Messias, o trabalho do Senhor do segundo advento, quando ele vier nascendo na terra. Então tudo isso era a preparação de Deus para a volta do seu filho. A cultura também, ocorreu um intercâmbio mundial de línguas e cultura nunca visto antes. Antes o mundo era dividido como se fosse várias aldeias separadas uma da outra, mas através do desenvolvimento externo ocorreu o mundo está tornando uma família só. A cultura do mundo está se tornando uma só para poder facilitar o Senhor do segundo advento construir aquela sua família que ele deve estabelecer o seu reino dos céus na terra, como Jesus veio 2000 anos atrás para estabelecer. Então, quando o Messias vier, o Messias não virá somente para os cristãos. Outras esferas culturais também irão seguir ao Senhor do segundo advento quando ele vier. Então, nós vimos que a reforma religiosa de Martinho Lutero começou em 1517. Mais 400 anos de preparação, da 1917. Então, que nós podemos entender que
entre o período de 1517 mais 400 anos dá 1917. Em 1917, concluiu o período de preparação para Deus enviar o Senhor do segundo advento na terra. Então, a partir de 1917, em qualquer momento que Deus desejar, que ele achar que a circunstância está pronta, ele pode mandar o seu filho, pode mandar o Senhor do segundo advento na terra. Então, nós sabemos que já passou quanto tempo? Hoje nós estamos em 2016, passaram-se 99 anos, passou um período de 100 anos, desde que o fundamento para enviar o Messias já foi concluído. Então, a qualquer momento, quando Deus desejar, ele pode mandar o seu filho na terra. Então, quando nós sabemos que nós estamos num momento providencial muito importante, que Deus pode mandar o seu filho a qualquer momento, é inevitável que nós tenhamos que responder essas 3 perguntas. Como virá o Messias? Como significa? Virá nas nuvens do céu ou virá nascendo na terra com corpo físico igual a Jesus, 2000 anos atrás? Também, quando virá o Messias? Nós sabemos que a partir de 1917, mas exatamente em que ano? 1918, 19, 20, 2018? Ou seja, quando necessariamente virá o Messias? E onde, em qual nação vai nascer o Senhor do segundo advento? Então, essas conferências serão respondidas depois, essas perguntas serão respondidas depois, na conferência que vai tratar sobre a segunda vinda do Messias. Então, nós terminamos aqui o paralelo histórico. Muito obrigado.